Ô, Zé Bonitinho! Tudo bom? Tô tranquilo? Como é que tá? Eu tô joia, cara. Tudo bom aí? Tamo aí, né? Na atividade. Você tá de quarentena, ou não? Tô. Tô uns 2 dias aí em casa, vamos ver o que dá. É? Passou a febre ou não? Aham. Passou, tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Cara, é o seguinte... Passou tudo. Então tá bom. É o seguinte, deixa eu explicar pro pessoal aí que tá assistindo a gente, que, tipo assim, de manhã eu te liguei para explicar, para te falar como que é esse bate-papo, você acompanhou algumas, mas você é um cara, tipo assim, relativamente novo na arrancada, né? Na arrancada, sim. Isso. Relativamente novo na arrancada, de muita gente que acompanha e tal. Mas, tipo assim, qual que é o principal intuito disso que nós estamos fazendo aqui? Passar 1 hora do dia aí falando sobre motor, carro, arrancada, esquecer um pouco dos problemas. Isso é o que eu estou fazendo para ajudar todo mundo nesse período estranho que a gente está vivendo, certo? Não, isso é legal. Nós vamos trabalhar com outros problemas, então. Exatamente. Vamos para os nossos problemas. Isso aí. Exatamente. Bom, tranquilo. para quem não te conhece, mano, eu te chamo de Mano, né? Eu, o Rafa, te chamo de Mano, os mais conhecidos te chamam de Mano, mas quem não sabe é Guilherme Velasco. Mano e é isso aí. Uhum. É isso aí. Cara, conta pra gente, meu, o seguinte, como que você... Eu sei que você é engenheiro mecânico, né? Formado. Sim, aham. Mas você deve ser formado, PhD, doutorado, você é o cão chupando manga. Conta pra gente mais ou menos, o que você estudou? Você ainda fez o quê? Estamos em obras. Não, o negócio é o seguinte, eu fiz engenharia mecânica, me formei lá por 2011, aí comecei a trabalhar e entrei no mestrado. Fiz 2 anos de mestrado e aí sou mestre em engenharia mecânica. E aí trabalhei na parte de dinâmica de fluidos, simulação de escoamentos, transferência de calor, e aí agora voltei, que eu tinha trabalhado na universidade com motores, e agora voltei para essa parte aí, estamos tocando esse trabalho de motores. Hoje você está fazendo um trabalho muito legal, acho que quem está assistindo não sabe, o Guilherme trabalha junto com um cara que é muito amigo meu e é super conhecido de todo mundo, que é o Rafa da Expert, né? O Rafa é uma figura, não tem mais louco e bate mais fora do boom do que o Rafa, né? Não, vocês dois, é parelho. Não. Aliás, quem vê a gente conversando fala, não, esse cara tá brigando, não é possível, conta aí. Estão sempre brigando. Aquele dia até vocês foram lá dar uma olhada no Chevette e começaram a discutir, foram olhar a suspensão do Chevette do Rafa, e aí, não é assim, imbecil, não sei o quê, não sabe nada, e aí ficaram discutindo, mas é sempre assim, a vida inteira assim. A vida inteira assim. Ele me ligou agora, assim. Ele me ligou faz uma meia hora atrás, falou umas coisas, eu falei, Rafa, vá pra... Xinguei de tudo que eu tenho. Deu 5 minutos agora atrás, não, cara, eu falei errado pra você uma coisa lá, esquece, que eu desculpa aí, foi besteira. Mas olha só. Então é o seguinte, primeira coisa que eu queria falar, eu recebi, cara, uma quantidade enorme de perguntas para te fazer, entendeu? Legal. Muitas delas eu até sei a resposta, mas você me conhece bem, muitas das respostas que eu sei são baseadas na minha experiência e não baseadas em cálculos, né? E vamos dizer que as suas são todas baseadas em cálculos, né? Em cálculo e experiência, teórico, porque a gente cálculo teórico e muita gente que a gente fala com você e troca ideia, e até mesmo de vez em quando eu pergunto coisas para você e tudo mais, né? Mas eu recebi uma quantidade de pergunta enorme e eu selecionei algumas aqui para a gente falando. O que eu queria começar falando assim é o seguinte. Cara, ali na Expert, a gente sabe que uma das principais linhas de produtos da Expert é coletor de admissão, né? E aí, com base em coletor de admissão, perguntaram até o que faz, o pessoal tem um cálculo, eu não respondi aqui, mas conta pra gente, tipo assim, como que é fabricado, como que é calculado, o que é single plano, o que é dual plano, qual a diferença? Vamos começar por isso aí, meu. Ô, Kaká, deu um problema aqui na transmissão, não ouvi nada. Repete a pergunta aí que trancou, travou tudo. Tá, mas agora beleza ou não? Sim, agora voltou. Tá com belezinho aí, mas tudo bem. A pergunta foi a seguinte, como a Expert sabe que a principal linha de produtos da Expert, uma das principais, é coletor de admissão,
seguinte, os coletores da Expert são calculados? Existe um cálculo para você fazer o coletor de admissão certo? Quais são os principais cálculos básicos que a gente olha num coletor de admissão? E qual a diferença de single plano e dual plano? Vamos lá, então. Primeiro, processo de desenvolvimento de um coletor. Para carros de rua, que tem que fazer o coletor caber no cofre do carro, a primeira restrição é geométrica. Então, nós tentamos trabalhar com tudo para acomodar o coletor dentro do carro. Às vezes, não é possível fazer o coletor do jeito que nós gostaríamos. Tem que desviar do farol, tem que desviar do alternador, da bomba de óleo, do servofreio. Então, primeira coisa, para carros de pista, tipo o teu, do Rafa, que é chassi tubular, já tem mais espaço, já é outra história. Mas a nossa principal linha é os coletores de rua. Então, primeira coisa, o principal requisito é geométrico, fazer o coletor caber dentro do cofre do motor. Depois disso, outra coisa que nós avaliamos, comprimentos de duto. Então, a ideia é fazer um comprimento de duto para que ele use aquele efeito de ramming, de fazer com que as ondas que estão viajando dentro do coletor ajudem a colocar mais ar para dentro do motor quando a válvula de admissão é aberta. Então, trabalhar com comprimento de duto. E o comprimento de duto é importante, mas uma parte que nós dedicamos muito esforço é tentar manter a equalização dos coletores, dos cilindros. Então, tentar manter os cilindros mais equalizados, para manter uma melhor formação da mistura, manter mais homogêneo o fluxo de ar no motor. Então, principalmente é acomodar o coletor e fazer ele ficar mais homogêneo. Depois disso, a gente começa a trabalhar tentando melhorar a performance do coletor. Aí trabalhamos volume do plenum, para tentar acertar a ressonância de ar no motor, o comprimento do coletor do runner, para também acertar essas ondas. Então, do runner, para quem não sabe, disso. O runner é o duto do coletor, né? É o duto do coletor, exatamente. Mas, sim. Pode falar, Manu. Fala, continua. Não, isso aí é para carro de rua. Para carro de pista, aí a situação já tem um espaço mais livre, já é mais liberado o cofre do motor. Aí nós podemos trabalhar com os comprimentos de duto de maneira ideal. Às vezes o duto que nós queremos num carro de rua, a faixa de ressonância dele não vai ficar um coletor muito comprido para a rotação que nós queremos utilizar. Então, no carro de pista já é mais tranquilo. Nós temos mais liberdade com a geometria para fazer um coletor como nós queremos. Tá. Explica pra gente assim, ó, de forma mais clara. Você consegue citar um exemplo pra gente? Por exemplo, Cacá, um coletor. Vamos falar do apesão, que o apesão é apesão, né? O que mais apesão é o nosso AP. Uhum. Isso. Um coletor de APMI comparado com um coletor single plano, aquele que eu gosto de usar, lá que eu sempre te falo que é o single plano com a caixa chanfrada. É o sextavado lá, né? Isso. Fala pra gente mais ou menos em termos de eficiência, quanto que um passa mais do que o outro, Manu? Em relação, isso até foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na Expert, nós começamos trabalhar com a bancada de fluxo e em conjunto com as simulações de CFD, que é a dinâmica de fluidos computacional. Então, com as simulações, nós conseguimos ver como o fluxo estava se comportando dentro do motor, equalizar esse fluxo, e comparamos esse resultado que o software estava dando com o resultado que a bancada de fluxo estava nos fornecendo. Então, para o nosso single plano, ali, eu não me lembro exatamente a pressão que nós testamos, acredito que foi 8 ou 10 polegadas, porque nós usamos uma bancada pequena na época. Mas deu uma diferença aí em torno de 20% de fluxo de um single plano para a admissão original do AP. Ah, entendi. E ainda tem uma outra coisa, né? Isso nós estamos falando. O teste que ele é feito simulando o coletor aspirado, né? Só que além disso... Exatamente, sim. O que nós já conversamos várias vezes eu e você sobre isso, a posição que a borboleta é instalada no coletor dita muito como vai ser a entrada de ar dentro do plenum. E a entrada de ar dentro do plenum correta é que vai distribuir igual para os 4 runners, para os 4 dutos, certo? Exatamente, a equalização que é um dos problemas. Ou tem uma curva e a borboleta tira o ar do primeiro cilindro, ou favorece mais, geralmente coloca mais ar nos últimos cilindros, então tem sempre uma margem para ser trabalhada nessa questão. Exatamente, então para o pessoal que está assistindo a gente, para a gente resumir isso aí, fazer um coletor
não é pegar umas chapas, cortar uns canos e soldar ali e cortar aqui, não é verdade? Fazer um coletor, existe um coletor de admissão, existe muita ciência para que, vamos supor, no carro turbo, você quer que mande a mesma quantidade de ar por todo o cilindro, assim como você quer no carro aspirado. Só que no carro aspirado você quer utilizar comprimento do duto para bater com a faixa de RPM que você vai trabalhar através do Ramen, né? Sim. Que é o pulso da zona. Exatamente. Você lembra de cabeça, tipo assim, uma fórmula básica de calcular o Ramen para que a gente saiba, assim, ou é uma fórmula super complexa, assim? Não é complexa, até porque tem umas coisas que nós temos que trabalhar. O Ramen nós não trabalhamos exatamente com uma onda. A onda pode chegar no coletor, voltar e pegar a segunda volta dessa onda, por exemplo. Então tem várias alternativas para trabalhar com isso. A modelagem não é tão simples assim. Tem um cálculo simples, mas não fica fácil de explicar aqui direto. Entendi. Me fala uma coisa, e o volume do pleno? Volume do pleno. Isso aí, geralmente nós trabalhamos assim em torno, com a nossa regra de padaria, 2 vezes o volume deslocado do motor, que é a nossa cilindrada. Então, trabalhar mais ou menos em torno disso é um ponto de partida. A partir disso, nós podemos fazer as simulações do motor, avaliar, botar mais volume, menos volume, mas de 2 a 3 vezes o volume do motor seria um bom ponto de partida para dimensionar o coletor. Legal, ótimo. E qual é a diferença? Tipo assim, muita gente pergunta, qual que é a diferença de single pleno e dual pleno? Explica para o pessoal. Sim, isso é uma dúvida bem recorrente. Uhum. O single pleno, como o nome diz, single é porque ele tem um pleno único. O dual pleno, ele tem uma entrada lateral secundária. Seria como se fosse 2 plenos, 2 volumes separados. Então ele tem o corpo do pleno e a entrada vem por outro lado. Essa entrada visa distribuir um pouco melhor o fluxo de ar, então ele tenta alimentar todos os cilindros da mesma forma. Se vocês estão procurando por desempenho, o single pleno tem mais fluxo de ar, mas por equalização o dual pleno tem um desempenho melhor. Então depende mais ou menos do projeto. A maioria dos carros nossos, nós fazemos admissões para arrancada, ainda utilizam o dual pleno. Então para aplicações de turbo, vários utilizam o dual pleno ainda. Uhum. Show de bola, cara. Aí é o seguinte, para a gente ter uma parte, como a gente tem na preparação no Brasil, ela é muito, tem muito carro turbo, na verdade, no Brasil, né? Sim. Todas essas importâncias de Ramen, de plenum, de entrada, a gente sabe que da entrada da borboleta é muito importante no caso do turbo, mas essas outras importâncias, quando o coletor passa a ser pressurizado, ela perde um pouco da importância em relação ao motor aspirado, certo? Sim e não. Vamos para o ponto de partida. Por regra, isso está certo. À medida que tu vai aumentando a pressão do boost, vai vindo mais HP e o motor vai fornecendo mais potência. Mas, como nós estamos trabalhando na arrancada sempre no limite das turbinas, dos turbos, nós já chegamos no limite de rotação. Então, às vezes a válvula wastegate está lacrada e o turbo não consegue botar mais ar para o motor. Então, nesse caso, o desempenho do coletor, a qualidade do coletor volta a fazer importância. Porque como o turbo já está saturado, já está no limite dele, na rotação quase em overspeed, sempre em overspeed, na verdade, né? Nas aplicações de arrancada, então o coletor volta a ser importante. Para uma aplicação de rua, até diria que não é tão crítico, mas para a pista, qualquer detalhe, qualquer ganho vem a fazer diferença. Sim, falando para o pessoal, que é o seguinte, esse é o pessoal, para eu traduzir a tua linguagem de engenheiro para o pessoal de rua. Assim, para entender, você quer enfiar mais ar para dentro do motor, mas o diâmetro do duto não é compatível com a quantidade de ar que você quer enfiar para dentro do motor. Então a turbina está lá em overspeed tentando enfiar aquele ar para dentro do motor e não consegue enfiar porque não está passando pela dimensão do coletor de admissão, pelos dutos e tudo mais, correto? Exatamente. Isso Só aí. Que, aquela coisa, né? Que eu falei, então eu já sei, o pessoal mente brilhante, agora então eu vou fazer um coletor de admissão com duto desse tamanho. Aí o que vai acontecer com o carro?
enquanto a turbina não está no overspeed lá no máximo, o carro vai ficar uma bosta. Né? Para resposta, em média e baixa RPM, vai ficar uma porcaria, mas uma porcaria. Em alta RPM funciona, exatamente. Exatamente. A gente sabe que nós já fizemos muito coletor lá para fora e é tudo, né? E é tudo portas grandes. Manu, vamos pro coletor de escape, tá? Vamos lá. Isso é uma coisa que eu até mesmo já conversei com você e sobre isso. E o comprimento dos dutos de escapamento, a gente sabe, eu sei, você sabe melhor que eu ainda, tipo assim, o comprimento dos dutos de escape, assim como o diâmetro do tubo, influencia muito na pegada da turbina, na velocidade do que os gases estão andando dentro do coletor de escape, mas depois que já pegou tudo isso daí, quão importante é o desenho do coletor de escape? Aí vem todo aquele problema de novo. Depende o nível de potência e a faixa de potência que vocês querem trabalhar. Se está sobrando potência, querem uma potência para um carro de rua, como diz até, qualquer coisa vai funcionar. Botou um turbo, dá pressão, vai funcionar, vai vir HP. Mas para aplicações mais extremas também, como nós estamos sempre buscando uma aplicação de competição, aí o desenho do coletor volta a ser importante também, da mesma forma que o coletor de admissão, o coletor de escape. Então, quanto melhor for a relação entre as portas, o tamanho do duto de escape em relação à válvula de escape, toda aquela parte geométrica volta a ser importante. Respeitando algumas regras, nós podemos tunar o motor para ele funcionar melhor na faixa de RPM que nós queremos. Pelo coletor de escape, né? Pelo coletor de escape, exatamente. Da mesma forma que a admissão. Quanto maior a porta, por regra, vamos numa regra de padaria, quanto maior o duto, mais lá para cima vocês estão jogando a potência do motor. Então pior vai ser a resposta dele em baixas rotações, melhor vai ser lá para cima. Dentro de certas restrições também, não adianta botar 2 vezes o tamanho do pistão que não vai resolver. Exatamente. Então, agora, mais importante do que isso, aí entra a parte da construção correta, né, Manu? É o seguinte, exatamente. O cara vai fazer o duto desse tamanho do coletor de escapamento e aí ele tem um motor que não foi feito para girar, entendeu? Então ele faz o coletor de admissão desse tamanho, o duto de escape desse tamanho e aí o comando dele é baixo, o RL dele é super curto, a biela. Não está conversando uma coisa com a outra, né? Um componente para cada situação. Então não é a condição ideal. Até uma coisa importante que eu queria falar assim é o seguinte, cara, o que eu mais vejo no Brasil é construção de coletor de escape errado quanto à posição da wastegate. Meu, isso é um problema bem grave. É impressionante, cara, porque é um monte de gente que fabrica coletor de escape no Brasil e todo mundo põe a wastegate do jeito errado. É impressionante. Então, sim. Eu já cheguei... Eu tô até com papel na mão, cara. Eu vou desenhar porque eu fico nervoso quando eu falo desse assunto, que eu já expliquei isso aqui 70 vezes. É o seguinte... Isso é uma coisa importante. Vamos supor que o cabeçote tá... Calma aí que eu já vou mostrar para vocês. O que eu quero dizer é que se a gente tem um coletor de escape, sai do cabeçote e vai para o turbo, tá? Vamos imaginar que aqui está a turbina. Eu vou mostrar o desenho de colegial meu aqui. Tá? Os gases estão andando nessa direção. Tá todo mundo vendo isso aqui, ó? Dá para entender direitinho, não? O gás do escapamento sai daqui do cabeçote, vem e vai pro turbo, né? Aí o que o cara faz? Aí o cara vai lá colocar o wastegate e aqui, ó. E os gases estão assim. O construtor vai o wastegate. Aí eu fico louco. Aí eu falo, mas não é possível que o cara tá fazendo isso daqui, meu. Eu não acredito que o cara tá fazendo isso daqui, cara. Cara, se o cara fala, ó, a wastegate, mas a wastegate tem que ficar nessa posição, senão não cabe dentro do cofre do motor. Se não ficar nessa posição, não cabe dentro do cofre do motor. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer isso daqui, ó. Ele pega isso aqui
e faz um cano assim, ó. Tô certo, mano? Exatamente. Tem que e ele não usa mais esse negócio assim. Ele tem que fazer um jeito que os gases vão diretamente para o wastegate. A wastegate está na mesma posição de antes, entendeu? Sim. Mas os gases tem... Ou então ele pega simplesmente, como tem essa curva aqui, ele pega e põe a wastegate aqui, ó. Ele pega e faz isso daqui com a wastegate. Ele... Todo mundo entendeu? Porque isso aqui, cara, é muito importante. E todo mundo faz isso errado e todo coletor que eu vejo tá errado. Eu fico doido com isso aqui. Tô certo, mano? Exatamente. Ô, Kaká, até isso aí é uma das coisas que eu nunca trabalhei, nunca vi um carro funcionando com a wastegate nessa posição. Mas reza a lenda que fica o controle do boost fica instável, fica ruim de acertar a pressão. Ele tem um controle não linear, ela responde de jeitos diferentes. Então eu nunca vi, para falar a verdade, nunca tive a experiência de trabalhar com um coletor feito errado. Mas a recomendação sim é sempre fazer no sentido do fluxo. Exatamente, tem que ser porque é o seguinte, além disso, até que é o próximo assunto que nós vamos tratar aqui, mano, é o seguinte, porque assim, a posição da wastegate e o tamanho dela define muito o que vai acontecer com a contrapressão, certo? Sim. Uhum. E falando em motor turbo, a contrapressão eu falo que tipo assim, é uma das coisas mais importantes quanto ao limite de potência que você vai conseguir usar, certo? Sim, exatamente. Então dá uma explicação técnica aí pra gente da contrapressão. Vamos na contrapressão então de maneira simplificada. Quando nós estamos pressurizando o motor, nós usamos a energia dos gases de escape para colocar mais ar no sistema de admissão. Então ele vai dar uma segurada no coletor de escape, vai utilizar essa energia do escape e colocar mais ar no coletor de admissão. O que acontece? Se nós tivermos até o pessoal chama de contrapressão de escape, razão de pressão contra pressão, isso aí tem várias nomenclaturas. Mas geralmente se trabalha com a razão da pressão de admissão e a pressão de escape. A ideia é que elas estejam sempre mais próximas, mais iguais possível. Então, quanto mais próxima a contrapressão for da pressão, seria a situação ideal para o motor. Só que isso quase nunca acontece. Ou nós temos um turbo muito grande e nós vamos ter uma pressão de admissão muito mais alta que a contrapressão de escape. Ou também, no outro caso, se nós formos para um turbo muito pequeno, nós vamos ter uma contrapressão de escape muito alta e uma pressão de admissão mais baixa. O que vai acontecer isso? No momento que as válvulas estão no cruzamento de válvulas, que as duas válvulas estão abertas, o ar vai sempre tender a passar da região que tem mais pressão para a região que tem menos pressão. Então, se a nossa contrapressão está muito alta, ele vai jogar o ar. Mano, espera só um pouquinho que eu vou tentar trocar minha internet travando aqui, porque tá travando, tá? Troca que o pessoal tá reclamando aí. Vamos aí. Tá funcionando? Eu acho que tá, cara. Pra mim tá beleza. Acho que funcionou. Acho que funcionou. Tá. Acho que tá dando certo. Uhum. Então tá. Então continua. Para onde você... começa onde você parou. Então tá. Vamos lá então. Então nós temos um fluxo de ar da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então se a contrapressão está muito alta, o ar os gases já queimados do escape vão voltar para a admissão. Isso não é o que nós queremos em aplicações de corrida. Para carros de rua tem o sistema de EGR, de recirculação de gases de escape, mas para carros de pista isso não é o nosso objetivo.
Então a ideia é que sempre a nossa pressão seja, a pressão da admissão seja um pouco maior ou, no mínimo, igual à contrapressão de escape. Tá. E aí? É o seguinte... Qual é o próximo... Dentro disso, nós temos vários caminhos para seguir. Quais caminhos? Fala aí. Nós podemos ir... Vamos para o tamanho da carcaça quente, então. O tamanho do nosso AR, da carcaça quente, vai ajudar muito nesse critério. Quanto maior for o nosso AR, maior for a nossa carcaça quente, mais para cima vai estar sendo jogada essa potência desse motor. Então, mais difícil vai ficar de encher, pior vai ser a resposta em média e baixa RPM, mas ele vai ter mais desempenho lá para cima, vai ter uma contrapressão menor. Se a carcaça for menor, ela vai ter uma contrapressão maior, mas ela vai ter uma melhor resposta, vai se comportar melhor em média e baixa RPM, mas vai ficar mais restrita lá para cima. Ou seja, a contrapressão vai começar a subir à medida que a RPM do motor sobe. É isso aí. Uma coisa que eu sei, há muitos anos atrás, Manu, eu testei muitas, foi até no Vectra que eu testei isso daí, tá? Eu fui com o Vectra. Que tá com o Léo agora? Isso, esse mesmo. Eu fui com o escape no dinamômetro e com várias turbinas, entendeu? Uhum. E aí eu percebi, eu falei assim, cara, eu vou descobrir assim. Aí eu comecei, por exemplo, com uma, eu lembro que era até uma Bullseye, tá? Uma 372. Uhum. Aí, por exemplo, eu colocava uma carcaça quente, uma T4 bipulsativa .84, vamos supor, tá? Uhum. O carro pegava legal, dava potência, mantinha aquela potência, mas conforme ia girando, a potência ia caindo. O que eu fiz? Fui lá, carcaça quente 105. Opa! Melhorou de final e continuou a mesma baixa. Aí eu peguei, aumentei, 1,15. Puta, melhorou mais ainda de final. Agora começou a piorar um pouquinho da pegada. Mais uma, 1,28. Tá? Melhorou mais ainda final e perdeu um pouco mais a pegada. Só que é o seguinte, cara, o que a gente tem que entender, e eu falei isso aqui várias vezes nas lives para esse dia, é o seguinte, que quando a gente faz esse tipo de teste no dinamômetro, você tem que fazer a turbina encher no dinamômetro conforme o RPM vem, certo? Sim. E no carro de arrancada, isso não acontece. Porque você já faz ela encher no sinal e você sai com ela cheia. Então o que você vai fazer? Esse benefício que você está vendo quando ela só está cheia já lá no final, você vai arrastar todo ele para o início, né? Sim. Então muita gente me pergunta, Cacá, cara, qual que que carcaça quente eu ponho no meu carro? Cara, que eixo eu ponho? A minha resposta é sempre muito simples. Você coloca o maior que der, com tanto que dê para você carregar no sinal e andar. Se não dá para você carregar no sinal e andar, é que ele ficou um pouco grande, aí você volta um pouquinho. Né? Porque é o seguinte, essa é uma boa dica. Essa é a dica simples, entendeu? Esse foi o maior que dá sempre, a parte quente. E eu sempre falo, cara, eu prefiro uma quente grande, gigante, do que uma fria grande, certo? Um rotor frio grande. Porque você quer escapar, você quer deixar aquele ar ir embora para poder botar um novo no lugar. Você não quer deixar aquele ar prensando lá no coletor de escape. No escape, exatamente. Não é verdade? E aí entra um pouquinho de nitrometano ainda também, aí tem toda... aí se a gente for para nitrometano, aí tudo isso exponencia, tudo isso é mais gritante ainda. Sim. Certo? Sim. Então, um monte de gente me perguntou aqui para quer que eu mostre o meu desenho mequetrefe de novo aqui para os caras que constroem coletor de escape entenderem. Desenho de segundo ano de idade. Segunda série. É o seguinte. O pessoal está vendo aqui, ó, cabeçote, sai do cabeçote os gases e os gases estão indo para o turbo, certo? Nesse sentido. Olha a flechinha bonitinha aqui, ó. Aí o cara vai lá, pega a saída para o wastegate e coloca nessa posição que está a caneta aqui assim, ó, tá? Isso daqui, às vezes, ela vai até conseguir aliviar a pressão de um jeito bem bosta mesmo, se eu tenho que falar, entendeu? Na palavra. A pressão vai estabilizar, quando o RPM começar a subir muito, ela vai começar a subir a pressão. Aí o cara que faz conta fala, mas se eu não colocar o wastegate nessa posição aqui, eu não consigo montar dentro do carro, não cabe no cofre do motor. Tudo bem, você quer colocar o wastegate nessa posição aqui? Faz um cano assim, ó,
tá? Pega o Y, pega a saída do Y, e você tem que favorecer os gases que estão indo para a turbina para eles irem para o wastegate, entendeu? Agora, melhor ainda, como no Cobalt. No Cobalt, por exemplo, o coletor de escape, para vocês entenderem, o coletor de escape é um 4 em 1 até aqui, aqui tem uma flange, tá? E aqui é um cano que vai para a turbina, um cano direto. A wastegate no Cobalt está bem assim, ó, no meio dessa curva está a saída para o wastegate, bem de cara para o wastegate. Entendeu? Então não importa se você vai botar o wastegate do lado da turbina, se você vai botar lá na frente do motor, botar 5 metros de distância. O importante é que a pegada do cano da wastegate no coletor de escape tem que ser favorável ao fluxo. Beleza, todo mundo captou? Show de bola. Não é o Kaká que vai dar aula hoje, agora é o Mano. Agora eu vou fazer uma pergunta. Tu tem experiência com essa parte de colocar a válvula mal posicionada? O que acontece? Sim, vários. O que acontece geralmente... é isso aí mesmo. Fica ruim de controlar o boost. A primeira coisa que acontece é que a pressão, tipo assim, ela pode até estabilizar a pressão, mas conforme você gira, a pressão começa a subir, que chama creeping, isso aí. A pressão vai subindo, e depois que ela ultrapassa um tanto, aí ela não para mais, ela vai... Ela dá aqueles picão de pressão, você entendeu? Então, é muito... Quando eu pego um carro para fazer um acerto no dinamômetro, alguém que manda o carro aqui para mim para eu fazer um acerto de dinamômetro, a primeira coisa que eu faço, vou lá, desligo as mangueiras tudo da cabeça da válvula, deixo só a mangueirinha debaixo da wastegate, ponho o carro no dinamômetro e dou uma de quarta, mas daquela de envergar mesmo. Cara, tem que dar ali 0,6 e ficar uma linha no 0,6 até dar no corte do motor. Se não ficar essa linha, a wastegate está errada, a posição dela está errada. Muitas vezes você consegue ver no jeito que o cano da wastegate está soldado no coletor. E pior ainda, tem muito coletor de ferro fundido para carro original que isso está muito errado. Entendeu? Não para carro original, para coletor de ferro fundido feito pelo pessoal que fabrica coletor, que a posição que dá o wastegate no coletor, aftermarket, está muito errada. Muito errada. Muitos dá para você arrumar, porque dá para você ir com a dremelzinha ali dentro e trabalhar ele. Você não vai aumentar o tamanho do furo, você vai guiar os gases para ir para o wastegate. Então, muito você consegue arrumar. Sim. E isso daí é uma coisa primordial no acerto do carro para poder fazer a curva do boost certo, colocar o carro no chão do jeito certinho, entendeu? Isso é primordial mesmo. Legal, esse eu não tenho experiência com, nunca trabalhei com uma válvula atravessada na posição Sorte correta. Tua. Tá bom, melhor assim. Olha só, deixa eu te falar uma outra coisa, cara. Que você, até tipo assim, uma das perguntas ainda voltada a essa questão da contrapressão, você até falou uma parte disso, mas eu queria explicar melhor, eu queria que você pudesse explicar melhor isso para mim. A contrapressão, ela pode causar diferentes danos no motor e isso está muito ligado ao cruzamento do comando, certo? O que é o cruzamento do comando? Você já falou. É o tanto que as duas válvulas ficam abertas ao mesmo tempo no ponto morto superior, certo? Exatamente. Então, quando a contrapressão passa a pressão de turbo, ela começa, na verdade, a empurrar o gás de escapamento para dentro do coletor de escape. Para dentro do coletor de escape, desculpa. Para dentro da câmara, certo? Exatamente. Aí, por que o carro original anda com 3 bar de contrapressão e 1 bar de pressão de turbo, ou um carro diesel? Porque não tem cruzamento pelo comando, certo? Ou melhor ainda... Botando o olho num... Ou melhor ainda, esses carros modernos, né, mano? Que o comando é variável. Então, tem o variador que vai vir contrapressão, separa os cami. Não deixa entrar aqui dentro de volta, não. Né? E aí, fecha na hora que não tem contrapressão. Abre na hora que não tem contrapressão. Exatamente. Isso é uma coisa importante. Por regra, até, se for selecionar um comando de turbo e aspirado, sempre o turbo vai ter um lob center maior. Eles vão estar menos cruzados para tentar minimizar esse efeito da contrapressão. Não é. Sim, porém, contudo, todavia, quando a gente vai... do caso. Quando a gente vai para
o motor do Kaká tem o comando muito cruzado, né? E vários outros têm comando muito cruzado. Por que isso daí, né, mano? Vou explicar, pessoal. Porque o motor no caso do Cobalt, é feito para trabalhar de 7.500 a 10.000, certo? Sim. Então aí cruza. E porque não tem nada de contrapressão, né? Sim. Então esse turbo grande. Então, tipo assim, o que eu falo, não tem a fórmula mágica da contrapressão. Você não pode fazer isso num carro de rua, porque o carro vai ficar uma droga, não vai dar para andar na rua, entendeu? Outra coisa, você fala assim, eu vou colocar então uma turbina gigante atrás no meu carro de rua. Não dá para você fazer isso, porque a turbina não vai encher nunca, certo? Sim, exatamente. E aí vai ficar uma droga. Então, tipo, se é de rua ou se é de pista, são cenários diferentes, certo? São aplicações diferentes que nós queremos respostas diferentes do motor. Mas aí vamos para o outro problema. No caso de uma carcaça muito pequena, carcaça de turbo muito pequena também pode aumentar a contrapressão, nós vamos ter temperaturas mais elevadas, aquele caso também das fotos com o coletor de escape avermelhado também, todo avermelhado ou até amarelado, com uma temperatura mais alta ainda. Então, uma carcaça quente muito pequena também pode ser restringir demais o motor, causar muito aquecimento, uma contrapressão excessiva. Então vai depender também da aplicação. Tudo depende qual é a finalidade do projeto que está sendo montado. Exatamente. Mano, o seguinte, para o pessoal que não sabe, você, junto com a turma da Expert, o Rafa e tudo mais, vocês são o pai do 2JZ Billet assim, mais famoso do mundo, né? Para quem não sabe, o 2JZ recordista do mundo é feito em Sapucaia do Sul. Sapucaia. Né? O pessoal pergunta, o motor é feito em Porto Alegre? Não, Porto Alegre não, ele é feito em Sapucaia do Sul. É isso aí. Cara, muita gente pergunta, como que é o motor billet? Como é que funciona o motor billet? Na verdade, o meu motor não é feito pela Expert, né? Mas é feito por um grande amigo nosso, é feito pelo Cristiano da Indutec, que é amigo do Rafa, que é teu amigo, que é uma pessoa... Concorrente e amigo, exatamente. Concorrente e amigo, mas muito querido, né? Exatamente. Sim, teve lá esses dias até. Aliás, essa é uma história, é uma curiosidade boa para contar, porque é o seguinte, por que teu motor não é da Expert e é da Indutec? Porque vocês são tão amigos, cara, vocês conversam... Mas, na verdade, eu preciso contar para todo mundo. O Rafa, ele é cheio de... Não sei qual é a versão. Não sei qual é a versão dessa história. Eu vou te contar, Escuta só. Vamos ver, eu quero ver. O Rafa, ele é cheio de guardar segredinho, entendeu? Então, as coisas que... Primeiro, ele esconde de tudo que ele está fazendo, que ele não quer que eu saiba, ou que eu vou criticar, ele esconde. E só mostra na hora que está pronto. Porque pelo menos a bronca e a carcada só vem no final, você entendeu? Aí, é mais ou menos isso. Quando ele inventou de fazer quando ele começou a fazer o motor 2JZ para Titan, ele pegou e ficou quietinho. E eu, cara, tô precisando fazer um motor billet, então, e ele, então, você precisava, é difícil fazer isso aí. E o viado já estava fabricando o motor. E quietinho aqui. Né? Essa eu não sabia dessa história. É verdade. Tanto que, o seguinte... Lá uma vez eu fui na Expert, cara, eu não reparei. E eu cheguei imprevisto, que acabou uma prova da Velopark, eu apareci lá. Aí eu olhei num torno assim, isso quem me contou foi o Maté. Eu peguei num torno não, no CNC lá. No centro de usinagem, exatamente. Essa eu lembro. Com plástico preto, com um papelão na frente, assim, em manutenção. E todo mundo passava por lá, dava aquela desviada, e ninguém falava nada, e não sei o quê. E ali já estava fazendo o motor para Titan, 2JZ. Esse era o primeiro protótipo, o primeiro teste que estava sendo feito ali. E na minha cabeça o Rafa não fazia, então tá bom, Cristiano, você faz? O Cristiano, não, faço, pau, e já fez 4 motores para mim, todos estão ótimo, funcionando, tudo perfeito, e pau na máquina, vocês se fuderam. Muito legal. E o Cristiano fez o motor 4 cilindros mais rápido do mundo, viu? Exatamente. Tá bom, não, né? Tudo bem, vocês fazem os 6 cilindros, tá? Mas é o seguinte, cara, conta pro pessoal que, tipo assim, esse negócio de fabricar o bloco billet, como que é isso aí? Tem muita gente que fala, eu vou botar lá no CNC
e vou tornear todo esse bloco. Conta pra gente que, tipo assim, como que é o alumínio, que tipo de estudo que é feito, como é que desenha isso, como é que... Eu sei como é que é, mas explica todo o projeto que tem por trás de fazer isso aí, meu. Vamos lá. Cacá, a mesma coisa que eu falei dos coletores. Tudo depende do nível de performance que nós queremos atingir. Se nós queremos fazer um motor de média potência, hoje em dia a média potência nossa é 1.000 cavalos para um 2 litros. Uhum. Então, isso aí, não vou generalizar. Pega qualquer alumínio, faz os furos, põe o motor a funcionar, vai funcionar, não sei por quanto tempo, mas vai funcionar. Uhum. Quando nós vamos para performance extrema, por exemplo, aquele 2JZ, ele já foi testado com 110 PSI, dá 7 bar e meio de pressão de turbo. Então, é uma condição muito elevada de carga. Então, tem toda uma série de cuidados que tem que ser feito. Para começo de história, quando nós fazemos o projeto, a gente sabe que o motor vai ser feito para aguentar... Aquele motor foi feito para aguentar 4.000 cavalos, o bloco. Não tem miolo que aguente tudo isso. Mas bloco, prisioneiros, material, alumínio, tudo é feito para aguentar 4.000 cavalos e até para ter uma margem de segurança. Mas o alumínio, por exemplo, daqueles motores da Titan, nós compramos, cada vez que chega um bloco de alumínio, aquele 2JZ ali, o bloco de alumínio chega com 195, 200 quilos, que é o material bruto que chega para nós. Quando o bloco está pronto, sai com 32 quilos e meio aproximadamente o motor. Então, ele é feito a partir de um bloco muito grande e vai muito material fora. Só que cada material que chega, nós precisamos tirar uma amostra e fazer ensaio de tração. Então ele é feito um corpo de prova, um circular, e ele é colocado numa máquina de ensaio que vai tracionar, esticar esse material e medir a resistência. Com isso nós conseguimos avaliar, ver quanto que esse material aguenta. Se ele está atendendo a norma, se ele está atendendo nossos requisitos, se ele não está muito frágil, se ele está muito macio. Então tem vários tipos de cuidado que nós precisamos ter. Cada material, cada bloco que chega é testado, cada bloco tem um número de série e fica associado ao material que é removido para fazer essa análise. Então, para garantir que cada motor tenha a resistência que nós queremos. O que acontece no caso do alumínio? Às vezes nós precisamos rejeitar o alumínio. O alumínio não atende, o tratamento não ficou bom, ou ele, dependendo da região do bloco de alumínio, ele é cortado a partir de um blocão de container. Então, se o material é tirado mais do meio, ele vai ficar um pouco mais macio. Se ele é mais da ponta, ele vai ter uma dureza um pouco maior. Então, nós precisamos sempre ter muito cuidado, porque aquele motor, principalmente o 2JZ, os motores de arrancada nos Estados Unidos são muito caros. Coisa de 80, 100 mil dólares um motor completo. Então, não dá para ter um erro por causa da qualidade do material. Entendi. Me fala um pouco sobre o projeto, tipo assim... Eu já vi junto com você e tal, todo o projeto do motor, o ensaio que é feito do projeto em si no computador, quanto a torção, aonde que... Porque não é uma coisa assim, tira um pouco de material aqui, tira um pouco de material ali, você tira o máximo de material que dá para ele continuar tendo a resistência que precisa de tudo isso, né? Sim, exatamente. Como que você faz isso aí? Uma das coisas até que é bem importante em motor. Quando nós trabalhamos com integridade estrutural, nós queremos que uma coisa fique inteira. Só que tem 2 parâmetros importantes. A coisa tem que ficar inteira, ela não pode sofrer uma ruptura e ela não pode se deformar excessivamente. Então, esse é o critério de resistência, que é para não quebrar, e rigidez, que é para ele não se deformar. O que acontece nos motores? Geralmente, o muito crítico, nós temos que observar a rigidez. Nós não queremos que o motor se torça, como foi falado, ou que o motor se deforme, se desalinhe. Quando as cargas começam a ficar muito altas, com 7 bar e meio de pressão de turbo, as forças ficam muito grandes, então tende a se deformar, tende os mancais saírem do lugar, se desalinhar, e isso causa... esse desalinhamento, tudo isso causa deformações dos mancais, que pode fazer com que tenha desgaste excessivo da bronzina, que risque a camisa, tem toda a parte de desgaste do motor. Então, para fazer isso, os testes, para começo de história do projeto, é o requisito de potência do cliente. Quanto que a Titan queria de potência naquele motor?
Então colocamos lá que eles andavam com os 7,5 bar de pressão de turbo, colocamos a rotação que eles queriam usar, até lá atrás era 10.500, 11.000 RPM. Então o motor foi feito para aguentar 7,5 bar de pressão até 10.500 RPM. Aí nisso foram gerados os cálculos de quais as forças que estavam atuando nesse motor. Isso aí é coisa da ordem de 12, 13 toneladas que empurra o pistão para baixo na situação de maior carga desse motor. Então são cargas muito altas que são aplicadas nesse motor. Aí o que acontece é que nós pegamos todas essas cargas, essas forças e colocamos num software de simulação estrutural. Então ali ele vai mostrar aonde tem deformação, quanto está se deformando cada parte, qual a tensão, qual o esforço que cada parte do bloco está sendo sujeita, para tentar trabalhar, colocar material, retirar, fazer toda essa parte de engenharia e desenvolvimento do motor. Mano, um dos problemas desse motor... Sim? Conta aí. Não. Um dos problemas desse motor foi que nós mandamos para a Titan e começamos a mandar o motor, só que até ser testado o motor, até ser feito todo o processo, testado, validado, aprovado, nesse período foi fabricado uns 6, 8 motores. Então, antes do primeiro ser testado, já estavam 6, 8 motores prontos. Então, se tivesse algum problema, se tivesse alguma quebra, algum problema, seriam 8 motores que estariam sujeitos à quebra. Então, por isso que é uma coisa bem complicada. Tu tem que garantir que o motor esteja pronto, esteja com o máximo de trabalho em cima, confiabilidade, para evitar problemas, principalmente de quebra e valores muito altos nesse tipo de projeto. Mano, me fala uma coisa. Quando vocês estão calculando o motor, quando você está calculando o motor, você usa peso do pistão, peso do pino, peso da biela, você simula que esse virabrequim vai receber toda essa carga e ele vai estar recebendo uma torção, porque o virabrequim a gente sabe, se o virabrequim ele não é forte ou resistente, ele torce os mancais conforme vem essa pressão. A gente sabe muito bem que a gente já viu o virabrequim tudo torcido. Então você simula essa torção para aumentar a resistência do bloco, ou você assume que não, para esse motor vai ser montado um virabrequim da NASA que não torce? Ou a simulação considera também esses pesos, essas torções, tudo isso? Não, na verdade, isso aí é feito com toda a parte, é feito toda a dinâmica do conjunto. Então, até isso é uma coisa importante. Aquele motor, o 2JZ, foi calculado para ser rodado com o pistão que eles estavam usando, com a biela que eles usam, com o pino que eles usam, porque tudo isso vai influenciar na hora de calcular as cargas. Se o pistão for mais pesado, ele vai realizar um esforço maior ou menor, dependendo da situação. Então, ele é feito para cada situação, cada conjunto é dimensionado para uma situação. Vou fazer uma pergunta na parte Sim. Uma pergunta para o pessoal entender, que isso é muito importante, né? A posição que o pino fica no pistão, vamos assumir que o bloco é sempre do mesmo tamanho. Vamos estar falando de RL, tá? Mas é tipo assim, a gente pode mudar o RL usando uma biela mais longa a gente pode mudar o RL usando uma biela mais longa e aumentando tudo, só que isso não tem ligação. Existe uma outra influência que é a posição do pino no pistão, certo? Se ele está mais para cima ou mais para baixo. O offset do pino. Exato. Não lateralmente, não é descentrado. Não lateral, só a altura de compressão. Isso, porque o motor de arrancada, cara, eu pessoalmente eu nunca vi um motor de altíssima performance com pino descentrado. Você já viu isso aí? Não tem. Não tem. Por quê? Existe. Por quê? Porque isso aí até uma das explicações lógicas para isso é que se o pino geralmente está no centro do pistão. Se ele está um pouco deslocado, ele vai fazer com que o pistão tenda a atravessar na camisa. E como nós temos esforços muito grandes, até nós fizemos esse cálculo pro teu carro na época, calculamos os esforços no pino, no pistão. Então, isso aí, se o pino estiver com offset deslocado, ele vai tender a atravessar o pistão. E aí, como as cargas são muito altas, pode quebrar a canaleta, quebrar
anel, pode amassar ter um desgaste excessivo, alguma coisa vai acontecer ali dentro. Exatamente. Então, por isso que motores de alta carga não tem o deslocamento lateral do offset. Entendi. Mas e agora é o seguinte, vamos entrar num outro assunto, que é RL. Tá? RL. Esse aí é... Esse aí é sentimental. É sentimental. Esse é sentimental. É o seguinte, fala pra galera um pouco de RL assim, de uma forma resumida. Maior RL ou menor RL? Vamos considerar, tipo assim, APzão. AP 2.0, 92,8. Ali de cara já tem duas opções, 144 de biela ou 159 de biela. Né? No 144 de biela, se eu não me engano, dá um RL de... Vamos ver aqui, eu até tenho anotado esse negócio. Aqui, ó, dá um 0,32 ou 1,55. Tá? Eu falo 1,55. Você que é engenheiro da NASA deve falar 0,32, ou seja, é um RL acima de 0,30. É o contrário. Já no AP bloco alto, 92,8 de curso, com 159 de biela, vai dar 0,29 ou 1,71, certo? Quais são? É 144 e qual é a outra? 159? É isso. Você tá com a tua planilha da NASA aberta aí já, né? Não, essa aqui eu fiz agora, rapidinho, do Excel. É isso aí, é 0,32 e 0,29. Isso aí. Então é o seguinte, aquela regra meio burra, assim, a gente sabe, qualquer motor com mais que 0,30 ou menor que 1,66 de RL é um motor áspero, é um motor que tem muita... Ele tem que ficar mais vibrador, exerce muita carga lateral. Exerce muita carga lateral na saia do pistão. Só que em compensação ele consegue puxar. Como o pistão passa muito rápido lá em cima, ele consegue puxar muito ar, certo? Sim, ele tem uma velocidade mais alta, uma aceleração mais alta, então isso aí sempre tem que ser avaliado. Mas, por regra, tem os dois lados. Para performance, quanto menor o RL, quanto menor a biela, sempre vai ser melhor. Mas tem que ver a durabilidade do motor, como é que vai ser o comportamento desse motor. Então isso aí é uma coisa bem, bem complicada. Mas, por regra, menor a biela, vai dar sempre mais torque. Independente de pegar o mesmo motor, à medida que diminui o comprimento da biela, ele muda o ângulo que a biela faz com o virabrequim e gera mais torque. Isso é um ponto garantido. Mas o motor vai ter mais esforço lateral, vai ter mais desgaste, vai ficar com um comportamento mais áspero, então é uma coisa bem sentimental mesmo. É por isso que, tipo assim, muita gente vai falar, qual que é o melhor RL? Qual que é o melhor RL? Depende de muitos fatores, né? E principalmente aquele geométrico, né? Tem que caber no motor. Tirando essa parte, né? Tem que fazer caber. Exatamente. Mas é o seguinte, fazer caber no motor. A resposta é muito depende, porque, por exemplo, a gente sabe, e você acompanhou isso, o meu motor não pode andar com RL abaixo aí de mais que 0,30 ou menor que 1,66, porque não tem pistão que aguenta. Estraga mesmo, entendeu? É só aumentar o RL, que recebe menos esforço lateral. E eu também não quero torque de baixa. Eu quero que o motor fique bonito, saudável, girando alto lá em cima onde precisa girar. Sim, certo? Lá pra cima. Tá girando a quanto teu motor? 10 mil. Tá bom, né? É uma rotaçãozinha boa, né? Tem, né? Tá bom. Não, dá pra girar um pouquinho mais. Só trocar umas molas lá que tem em cima do cabeçote lá que vai dar pra girar mais. 10 mil já fica legal. Não, mas é isso aí, exatamente. Cara, olha só, eu falei pra você que passa voando o tempo aqui, né? Sim. Eu quero ir pra, tipo assim, uma pergunta rapidinha. E responda a tua melhor, porque perguntaram muito também, compound turbo. E nós sabemos que você participou bem do último cálculo de compound turbo que está saindo no Chevette do Rafa, certo? Sim. Virou moda, compound, que é compound turbo, que compound não sei o quê, e compound é muito mais complicado do que parece, não é uma coisa simples de se colocar com o objetivo de aumentar a potência, né? Sim, exatamente. Fala as 3 principais coisas que precisam ser calculadas para o compound turbo. Para compound é complicado.
Até se perguntar para o Rafa, hoje em dia, acredito que ele vai dizer que não é para fazer. Ele não recomenda porque dá muito incômodo, é muita tubulação e cano e válvula, fazer aquilo lá caber no cofre do carro é uma complicação. Mas tem um problema. Vamos tem a parte boa e a parte ruim do compound. Quando vai ser escolhido um turbo, um compressor, ou todo o conjunto do turbo, são feitos cálculos para saber qual a vazão de ar que esse compressor vai passar nele, quais as pressões que ele vai conseguir trabalhar. Então, para ser escolhido o turbo, tem que ser feito o cálculo baseado no consumo de ar do motor. A eficiência volumétrica, a rotação e volume deslocado. Então, com isso, nós vamos calcular quanto ar está indo para o motor e, a partir disso, nós conseguimos dividir quanto de pressão cada turbo vai dar. Então, é uma coisa bem complicada acertar essa relação das pressões. Qual vai ser a pressão que o primeiro turbo vai deixar que está entrando no segundo? Então, isso aí é uma coisa bem complicada de acertar. Eu tô ligado nisso aí. Tem muita gente falando, eu vou fazer compound. Não é simples assim. Não é porque faz compound que vai melhorar. Eu mesmo, no meu carro, já perguntei, Cacá, você vai fazer compound? Eu não tenho por que fazer compound. Entendeu? Porque eu ainda... chegar no limite do turbo, não tem necessidade de fazer necessidade. Compound. Exatamente. Então é isso. Cara, é o seguinte, falta 1 minuto pra gente terminar nossa live aqui. Legal. Todo final de live aí, eu tô pedindo para todo mundo que tá participando, que tá conversando. Primeiro eu queria te agradecer aí por estar gastando essa 1 hora pra gente conversar e trocar uma ideia, mas... Capaz, eu que agradeço o convite. Muito legal mesmo. Mas sabe em casa, né? Tranquilo, tem que gastar o tempo de algum jeito. Então, deixa uma mensagem aí pra todo mundo que tá te assistindo, Manu, dessa época difícil que nós estamos passando, que a gente tem que pensar positivamente. O que você queria falar aí? Não, agora vou fazer eu tô querendo fazer um projeto para mim. Isso aí a situação do mundo tá muito tranquila, né? Até vou incomodar as pessoas aí, estão sofrendo bullying já. Tô querendo montar uma areia para mim, tô querendo me incomodar, né? Tô querendo montar uns 5 cilindros para mim. A situação tá muito tranquila, né? Não tem problema suficiente, vamos montar uns 5 cilindros para mim agora. Esse é teu plano. Na hora que passar esse rolo todo, montar uma areia. Botar uma maré, exatamente. Não, tamo aí, né? Tá certo, cara. Manu, mais uma vez, obrigado por ter participado, obrigado por dividir teu conhecimento. Parabéns por tudo que você faz, por tudo que a Expert faz pra gente aí de fornecer excelentes peças e tudo mais, e para todo mundo saber que nada é inventado, nada não tem nada no chutômetro. Tudo é muito, muito bem calculado, né? As coisas são trabalhadas para tentar ter a maior durabilidade possível, né? Então vamos isso tentando. Aí, cara. Obrigado, Manu. Valeu, um abraço. Muito obrigado, valeu pelo convite.